Oi, pessoal do oitavo ano. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o sexto banco de atividades de PLPT. Bom, eu coloquei alguns itens aqui, né? Esses itens, eles estão presentes nas atividades. Vocês vão ver que eu vou percorrer, né, o banco para explicar para vocês e aí falo sobre esses 3 itens aí. Bom, para começar, um recado importante: sempre preencher o cabeçalho com o nome e o sobrenome. Não basta colocar só o seu nome, tem que ter sobrenome. Nome da disciplina, o ano em que você estuda, né? Oitavo A, B, etc. Nome da escola, o número, se não lembrar, tudo bem, né? Mas o mais importante é o nome e o sobrenome. Se você não tiver essa folha impressa, não for imprimir, começa a preencher o cabeçalho na folha antes de começar a responder. Bom, essa atividade vai tratar de texto teatral, texto dramático, né? Então, a gente vai ler vai ter contato com algumas peças teatrais aqui, como é o caso do Os Saltimbancos e do Alto da Compadecida, no final da atividade. Bom, a coletânea começa, né? A atividade começa com essa informação de que é importante, quando a gente fala de teatro, de peça teatral, a gente voltar lá para os gregos, né? Porque muitas características que a gente tem no teatro hoje, eles começaram a surgir ali na Grécia, que fala, né, do século IV a.C., mas o grande período, assim, áureo da tragédia grega é o século V. Então, depois, né, que fala que o teatro foi aperfeiçoado durante o Império Romano, ele foi ganhando outras características, e fala do espaço aqui, né? O espaço onde o público assiste a diversas expressões artísticas e culturais. Bom, a gente sabe o que é um teatro, né? Esse espaço. No plantão, a gente chegou a visitar pelo Google Maps um teatro grego para ver como que era, né? Eram construídos, por exemplo, ao ar livre. A estrutura é diferente desses teatros como a gente conhece hoje, né? Aqui, por exemplo, a atividade mostra para vocês um teatro bastante famoso, que é o Teatro Amazonas, que fica na cidade de Manaus. E tem um texto aqui bastante interessante que fala que esse teatro surgiu num momento muito importante da região, que é conhecido como ciclo da borracha. Então, a região exportava muita borracha, isso trouxe um desenvolvimento econômico para a região, né? Então, a gente vê como resultado, por exemplo, a construção de um teatro bastante grandioso, assim, né? Eu diria um teatro chique, né? Se a gente for olhar dentro ali, logo fora mesmo, ele já é bem, né? Assim, bem chamativo. Aqui, ó, tem a parte, uma foto de dentro. Então, você vê que ele tem, ó, 3 pavimentos de camarote, ó, 1, 2, 3. Depois uma outra plateia aqui mais embaixo. Tem um teto todo pintado, um lustre, né? E vários desses objetos aqui que estão presentes, eles vieram de fora. Então, tem aqui na pintura, né, mão de artistas estrangeiros. E ele conta isso aqui, ó. Ele fala, por exemplo: impossível não ficar hipnotizado com o teto côncavo, no qual estão 4 telas pintadas em Paris pela tradicional Casa Carpezot. As telas representam música, dança, tragédia e ópera. Esta última, a ópera, uma homenagem ao compositor brasileiro Carlos Gomes. Ao centro, um majestoso lustre de bronze francês. Bom, a atividade que vocês vão fazer, a primeira, está relacionada a esses 2 textos aqui e as imagens inseridas. É uma questão de interpretação. Aqui embaixo tem mais um texto didático, né, informativo, que explica pra gente o que seria a arte dramática. Então, ele diz assim: diante de uma plateia, personagens ganham vida, ideias, sentimentos e comportamentos humanos se revelam. Isto é arte dramática. Não à toa, o termo drama deriva de um verbo grego cujo significado em português é agir. Então, os atores, né, eles agem ali, eles se transformam em outras pessoas, né, interpretam e agem ali nessa interpretação. Grega também é a origem da arte dramática, pois se acredita que os cultos às divindades na Grécia Antiga sejam as primeiras manifestações dessa arte. Então, ele está nos contando aqui que esse teatro grego, ele surge com esses cultos que ocorriam na Grécia, cultos às divindades. A forma de arte dramática mais conhecida e tradicional é o teatro.
mas há outras mais recentes. Essas mais recentes ele cita os cinemas, novelas e séries para a televisão. E ele coloca um porém aqui, né? Apesar de ser mais recente, o cinema, a novela, a série, elas apresentam uma diferença em relação ao teatro, porque você não tem a presença do público junto com o elenco. A gente poderia ir um pouco mais além desse texto e pensar hoje o tanto de live, tanto de vídeo que existe no YouTube, né, sendo transmitido simultaneamente, ou no Instagram, e que o público está ali presente, não de forma presencial, assim, é pela tela. A tela, ela faz essa relação, né? Então, você tem na tela alguém que está fazendo uma live e você tem o público comentando ao mesmo tempo. Às vezes o artista interage com esse público nos comentários. Então, uma coisa aí que o texto não está trazendo, mas que é bastante contemporânea na nossa realidade. Dá para a gente pensar também nessas novas plataformas, né? Considerando essa noção sobre o termo drama e a sua forma artística tradicional mais conhecida, o teatro, observe a tira a seguir para responder as questões. Essa tira é muito engraçada, né? O Calvin, que é um menininho bastante arteiro nas tirinhas, ele chega em casa correndo e fala: "Ei, mãe, eu vou fazer parte da peça da escola. Eu vou ter uma fala e tudo mais." Isso é maravilhoso, Calvin. É uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. É engraçado, porque no terceiro quadrinho ele estava falando, né? Ali que todo mundo vai chorar, vai às lágrimas, que é uma peça dramática e tal. E a mãe dele pergunta e aí tem uma quebra de expectativa, porque é engraçado, ele vai ser a cebola. Então ele vai realmente fazer todo mundo chorar. A brincadeira é um pouco essa. Não sei se vocês notaram, mas no quarto quadrinho, na fala da mãe, tem um problema de pontuação ali, né? Porque ela faz uma pergunta e era para ter um ponto de interrogação, só que tem um ponto de exclamação, parece. Mas é um errinho mesmo de digitação. Teria que ser um ponto de interrogação. Então, aqui é uma pergunta também de interpretação em relação ao quadrinho. A 3 também, né? Fala do humor. É importante, assim, a gente... Geralmente na tirinha, o humor, ele tá presente com essa quebra de expectativa. Então, a gente imagina que ele vai ser um personagem, né? Que tem uma certa importância para fazer com que as pessoas chorem, sintam aquele drama vivido pelo personagem. E acho que tem uma quebra aqui quando ele fala que vai ser uma cebola. Aí, em seguida, vocês vão conhecer um trecho de uma peça teatral chamada Os Saltimbancos. É uma peça bastante importante, né? E até hoje muito lembrada. E aqui tem algumas informações interessantes. Aqui é a capa do disco, porque na verdade esse disco ele foi lançado no Brasil em 1977, que é um período em que o Brasil vivia uma ditadura militar. Então a gente era um período de bastante violência, né, de censura também. E daí o Chico Buarque, que é um artista brasileiro muito importante, que inclusive ganhou um prêmio, não sei se foi ano passado, a atividade fala em um dado momento sobre esse prêmio, Prêmio Camões. Eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, acho que foi ano passado. Mas enfim, aí esse CD, né, ele foi traduzido e adaptado pelo Chico Buarque, esse artista brasileiro. Mas a obra, né, original, o texto original, de 2 italianos. E, bom, aí o Chico Buarque lançou esse CD e a ideia dele era um pouco dialogar com as crianças, né, trazendo uma história que é muito, na verdade, profunda. Então, ela é para criança, mas ao mesmo tempo é também para um outro público mais adulto, porque os temas são muito profundos mesmo. E isso vocês vão perceber num texto mais adiante nas atividades, que vai falar um pouco mais da peça, né? Do tema. Aqui, rapidinho, a peça conta a famosa história dos 4 bichos, um jumento, uma galinha, um cachorro e uma gata, que partem para a cidade para tentar carreira musical. É uma peça musical, né? O CD depois vai surgir, né? 5 meses depois do lançamento do CD, se eu não me engano, surge essa peça teatral. Uma jornada cheia de muitas aventuras e acompanhada de várias músicas. Aqui tem um trechinho, então, da história. Vejam que aqui é um texto dramático. Então, não tem um narrador, como a gente encontra num conto, por exemplo, né? Ou num romance. Aqui a gente tem o nome dos personagens, ó, jumento, cão, galinha,
Depois do nome, a gente vai ter um travessão. Às vezes pode ser que tenha dois pontos. E aí tem a fala dos personagens. Pode ser ainda que aconteça igual acontece aqui, ó, no finalzinho, tem um outro texto dramático, que é o Alto da Compadecida. E aí tá assim, ó, o nome dos personagens centralizado e não aqui no comecinho, né? E embaixo a fala. E nem tem um travessão ou dois pontos, ó, ele tá diferente. Também a gente pode encontrar assim. Mas sempre vai ter o nome do personagem, em seguida a fala, para mostrar quem tá falando ali. E não tem um narrador, essa é uma diferença crucial de um conto, um romance. Às vezes tem também o que a gente chama de rubrica. Ó, quer ver? Acho que aqui tem. Que seria esse trecho aqui, ó. Que é um parêntese, né? Tá até em parêntese, também tá em itálico, a letra mais deitadinha. E que a rubrica traz informações relevantes ali para a peça, né? Então, por exemplo, a rubrica informa como que o personagem, se ele gritou, se ele se levantou enquanto fala, ele estava sentado e levantou da cadeira. Aqui, ó, o João Grilo fez uma fala, na verdade, depois eu não sei quais falas, né? Que tem aqui, quando tem esse sinalzinho aqui, é porque a peça foi cortada, né? Não tá produzida na íntegra aqui. Então tá escrito assim, ó, Chicó faz uma saudação à mulher que vem entrando com 2 pacotinhos de dinheiro e sai. Então a gente vai imaginando a cena acontecendo, né? Além das falas dos personagens, a gente tem essas movimentações. A pessoa veio andando com um pacotinho de dinheiro, depois saiu, e aí vai acontecendo toda a cena. Bom, aí vocês vão ler essa história, vão responder a uma pergunta de interpretação, que é a pergunta 4. Na questão 5, fala do texto dramático e fala do público-alvo. Então, é um texto dramático, né? Pensando aqui nessa historinha que vocês leram nesse trecho. Para quem ele é destinado? Qual é o público leitor de uma peça de teatro? E aí vocês vão responder aqui, por exemplo, qualquer leitor pode ler uma peça de teatro? Você pode ler uma peça de teatro? Eu posso ler? Uai, a gente está até lendo aqui, né, no banco de atividades. A gente pode ler ou porque o professor está obrigando aí no caso, né? Ou porque também eu gosto, então eu posso ir atrás de um livro, né? O Alto da Compadecida, por exemplo. Eu posso comprar o livro O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, e ler. Ou eu posso optar por assistir só o filme, que tem o filme, mas a peça eu posso ler se eu quiser. Mas tem outras pessoas que também se interessam por ler esse tipo de texto. Pessoas, por exemplo, como os atores, as atrizes que vão interpretar o papel desses personagens, um diretor, né, que vai dirigir a peça. Bom, a questão 6 fala da peça Os Saltimbancos e fala de uma característica aqui, que é o traço de oralidade que tem marcado na fala dos personagens. O que seria esses traços de oralidade? Está explicado aqui, ó. A escrita está nos mostrando características presentes na conversa espontânea entre as personagens. Então, é como a escrita está marcando como que eles estão falando, né? E vocês vão marcar qual é a alternativa certa. Questão 7. Nessa cena que você leu da peça Saltimbanco, os animais cantam no ensaio a música a seguir, do importante músico brasileiro Chico Buarque. Então, como eu falei, o Chico Buarque ele fez o CD chamado Saltimbancos, que foi uma adaptação e tradução de canções italianas. Só que daí esse CD, ele depois foi adaptado para uma peça teatral. Essa peça teatral, ela é musical. Os animais cantam ao longo da peça. E uma das músicas é essa aqui, ó, Minha Canção, do Chico Buarque. E é muito legal o que ele faz, né? Nos versos, ó, dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz uma ilusão, soletra um verso, lavra a melodia, singelamente, dolorosamente, doce a música, silenciosa, larga o meu peito, solta-se no espaço, faz-se certeza, minha canção. Aqui, ó, se a gente for olhar para o que está em destaque, está em negrito na atividade, forma, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. É proposital isso, né, na estrutura aqui.
Ele tá brincando com essa ideia da música. Inclusive, nesse trecho da peça de teatro, que é aquele trecho que vocês leram, eles estão tentando ensaiar, e o jumento usa, né, esse recurso. Gente, vamos lá, dó, ré, mi, fá, sol, e aí eles cantam essa música. Aqui, ó, foi em 2019 que o Chico Buarque ganhou o Prêmio Camões. Bom, aí vocês vão fazer essa questão 7, de acordo com essa música e o trecho que vocês leram da peça. E aí aqui tem uma reportagem que vai explicar bastante para vocês sobre a importância dessa peça, Os Saltimbancos. Aqui fala Revolução dos Bichos, os 40 anos dos Saltimbancos. Aqui era em 2017 que esse texto foi publicado. Uma das peças para crianças mais passadas de geração para geração no Brasil, o disco Os Saltimbancos, de origem italiana e trazido ao país por Chico Buarque, completa 40 anos de seu lançamento em tom mais atual do que nunca. E aqui vai contar, né, por que o Chico Buarque decidiu trazer esse CD para o Brasil. Ele comenta aqui, né, segundo a reportagem, que ele queria, ele era pai na época, né, e ele não via muitos discos voltados para criança, então ele queria, né, conversar sobre esses temas que ele trata aqui no disco com as crianças. Então ele se colocou fez esse projeto, né, teve essa ideia. E aí tem alguns comentários, como por exemplo dessa professora aqui da USP, que comenta que, porque ela se pergunta, por que a história ainda nos interessa, a história dos saltimbancos? E ela comenta, porque as saídas humanas para os conflitos são as mesmas, a união, a solidariedade, a esperança, a colocação de quem você é no mundo. Então, a peça vai abordar esse tipo de questão, com personagens que são animais, parecido com o que a gente encontra nas fábulas, né? Mas que vai encontrar questões humanas e que percorrem toda a história da humanidade. Bom, aqui conta que o Chico Buarque, ele sofreu censura na época da ditadura militar, né? Ele chegou a ter algumas canções proibidas na época, como essas duas aqui, ó, Cálice e Apesar de Você. Conta que o disco Saltimbancos foi lançado em 77. 5 meses depois, ó, como eu falei, ganhou uma versão para o teatro. Em 81, com a inclusão de novas músicas, a história foi para o cinema com os Saltimbancos Trapalhões, que acaba de ganhar a sequência Os Saltimbancos Trapalhões Rumo a Hollywood. Então fala de 2 filmes aqui que tem relação com essa história dos Saltimbancos. E aqui ele conta um pouco, né, as características de cada personagem animal aí da história. Então, por exemplo, ó, cada um deles tem um problema. O sábio jumento vive o desprezo dos homens por estar velho demais e cansado. O cachorro, que é ingênuo, também sofre com a exploração dos patrões. A galinha não consegue mais botar ovos e pode virar canja. A gata se junta ao grupo em crise depois de perder o aconchego de seus donos. Então, cada um tem uma questão aí e eles vão juntos se unirem, eles vão se unir e nessa união eles vão tentar uma carreira musical para melhorar a vida deles. Eles vão ser artistas e, né, sempre com esse intuito de fugir dos opressores, como fala aqui, né, enfrentar as dificuldades e transformar os destinos de cada um. Bom, aqui também tem uma fala interessante desse jornalista Nelson Mota, que ele fala assim sobre a primeira montagem teatral no Rio. Embora criado para crianças, o Saltimbancos pode perfeitamente se inscrever entre os melhores espetáculos para adultos em cartaz na cidade. Me senti invadido por uma luminosa emoção diante de profunda demonstração de amor e respeito de Chico Buarque para as crianças brasileiras, revelando-lhes, numa linguagem simples e direta, alguns valores fundamentais para a vida de tantos, adultos e também crianças. Então, aqui tem um exercício de verdadeiro e falso, para vocês responderem, que está relacionado a esse texto. E aqui tem o seguinte, a reportagem que você leu começa com uma construção muito comum em contos de fadas. Era uma vez. Por que o autor optou por iniciar o texto dessa forma? Então, aqui, ó. E começa assim. Era uma vez um cantor e compositor que se tornou pai e notou que não havia muitos discos voltados para a infância. Então, vocês podem pensar o seguinte, bom, essa estrutura, era uma vez, é muito comum em contos, né, contos de fadas, ele fala no enunciado do exercício. Por que o escritor desse texto começou dessa forma? Ora, a reportagem, ela vai falar de uma história, né, que envolve animais, que tem como público-alvo
as crianças, mas também acaba se expandindo para um público adulto, dado o tema, né, os temas que estão aí nessa obra. Mas vocês podem pensar nisso, na relação sobre o que ele está falando para ele começar com Era Uma Vez. Tem um porquê aí, né? O que essa obra, Os Saltimbancos, trata, né? Para que público ela é voltada. Então pensem nessa questãozinha aí. E aí ele vai contar uma história aqui também, né? É uma história sobre um disco que se tornou muito famoso, que inspirou uma peça teatral e que até hoje ela é mencionada. Então, aqui já fala, uma das obras para crianças mais passadas de geração para geração no Brasil. Então, é uma reportagem que está contando uma história, a história de um sucesso, né? Sucesso de uma peça teatral que, que surgiu em 77 com um disco. E até hoje essa peça, inclusive essa peça também, ela vira e mexe, assim, em alguns momentos ela é novamente posta em cartaz com outros atores e tal. Então, pensem aí na resposta que vocês vão produzir. Bom, vocês podem, quem tem muita dificuldade, assim, sobre como começar a resposta, pega um trechinho da pergunta. É uma dica que vocês podem seguir sempre, ó. Por que o autor do texto optou por iniciar o texto dessa forma? O autor usa essa expressão porque ele também conta sempre separando a sílaba se precisar, ele também conta uma história. Deixa eu colocar mais pra cá. Então, ele conta uma história. Aí você vai explicar qual é a história aqui. Com 2 pontos, e aí coloca a explicação. Bom, não vou fazer tudo, né? Só uma sugestão, uma ideia de como vocês podem começar a resposta. Nesta última atividade, você deverá dar continuação ao trecho do texto teatral Alto da Compadecida, do autor Ariano Suassuna. Atenção, você criará uma continuação que é sua. Por que tem esse detalhe aqui no enunciado? Porque essa obra é bastante conhecida, né? O Alto da Compadecida. A gente poderia colocar ao final da obra, mas não é esse o objetivo. Você tem que colocar ao final uma continuação que é sua, né? Portanto, ela deve ser autoral e não copiada. Para entender o contexto do trecho, leia antes a informação do quadro abaixo. Então, aqui, ó, no trecho é descrita a cena em que o João Grilo, que é um personagem, pretende enganar a mulher de Eurico, que é o padeiro, que estava entristecida pela morte de seu cachorro de estimação. Então, a gente tem aqui, ó, 3 personagens. O padeiro, o João Grilo e a mulher. A mulher estava triste porque ela acabou de perder o cachorro. O João Grilo, ele quer enganar essa mulher. Por quê? Ó? O desejo da mulher era que a cerimônia do enterro do animal fosse celebrada por um padre. E para isso acabou pagando uma boa quantia em dinheiro para que tudo se arranjasse. Então, ela queria fazer uma cerimônia para esse cachorro e ela deu um bom dinheiro para o padre fazer essa cerimônia. O João Grilo queria enganar essa mulher, então por quê? Porque ele queria embolsar a parte do dinheiro. O João Grilo resolve vender a ela um gato inusitado. Ele quer tentar de alguma forma, ele sabe que a mulher tem grana e quer de alguma forma tirar proveito disso. E como ele sabe que ela gosta de animais de estimação, ele vai tentar atrair ela de alguma forma, né, com essa questão. Então tá assim, ó, João Grilo. Eu não lhe disse que a fraqueza da mulher do patrão era bicho e dinheiro? Ó, já começa falando da fraqueza dela, a mulher do patrão dele, né? Aí o Chicó disse, João Grilo, pois vou vender a ela para tomar o lugar do cachorro um gato maravilhoso que descome dinheiro. O que é descomer dinheiro? Ele cria um verbo aqui, descome. Comer e descomer. Quando a gente acrescenta esse des, é um comer ao contrário, né? Então, na verdade, ele defeca dinheiro, seria essa a ideia. É isso que torna, aliás, essa parte bastante engraçada da obra. E aí o Chico fala, descome, João. Sim, descome, João. Come ao contrário. Está doido, João? Não existe essa qualidade de gato. Para uma pessoa cuja fraqueza é dinheiro e bicho, não vejo nada melhor do que um bicho que descome dinheiro. Então, ele uniu duas fraquezas da mulher para tirar dinheiro dela. Ele sabe que ela gosta de dinheiro e de animal de estimação. Então, nada melhor que um animal de estimação que bota dinheiro para fora, né? Que defeca dinheiro. Homem, vá-se embora, pelo amor de Deus, que a mulher vem por aí. Espere. A mulher chega, né, com 2 pacotinhos de dinheiro
E o João Grilo vai até a mulher, né? Como vai a senhora? Já está mais consolada? Consolada, como se além de perder meu cachorro, ainda tive de gastar 13 contos para ele se enterrar. Então aqui, né? Ele tá preocupado com a grana que gastou e também tá triste pelo animal de estimação que ela perdeu. Aí ele diz, que é engraçado ele dizer isso, aliás, quem não tem cão caça com gato. Como é? Quem não tem cão caça com gato. E eu arranjei um gato que é uma beleza para a senhora. Um gato? Um gato. Pois então vou buscá-lo. Espere, sabe do que mais, João? Não vá buscar o gato, que isso só me traz aborrecimento e despesa. Não viu o que aconteceu com o cachorro? Terminei tendo que fazer testamento. Ah, mas aquilo é porque foi seu cachorro. Como com o meu gato é diferente. É que o gato come dinheiro. Aí ela disse, nossa senhora, João, me arranje esse gato, pelo amor de Deus. E aí vocês vão continuar a partir disso. Então vocês, né? É assim, fiquem à vontade, usem a criatividade. Então, assim, essa mulher ele vai ficar com o gato ou não? E aí, ela vai descobrir que isso é verdade, que isso é mentira, ela descobre quando, onde, ela paga uma quantia para o João Grilo, esse dinheiro, ele consegue obter esse dinheiro dela, quanto que ele consegue. Aí vocês pensam em como que vocês vão terminar esse trechinho. E é isso. Esse trecho é de um livro bastante conhecido que chama Alto da Compadecida. Tem filme também, né? Um filme também brasileiro bastante elogiado. E aí, bom, é isso. Eu espero ter ajudado. Terminem aí o trecho com criatividade. Um trecho que é seu, não copie da obra original. Espero que eu tenha ajudado vocês e bons estudos. Até mais.